Sejam bem-vindos. Hoje começa a nossa 10ª Feira do Livro Senhorelli. Nós teremos, hoje, terça e quarta, programações para vocês. Foram escolhidas com muito carinho, tentando chegar até vocês, para que vocês gostem, que vocês fiquem felizes, que vocês conheçam coisas diferentes, tá? Então hoje nós teremos um palestrante agora. Eu espero que vocês gostem da palestra. Sejam muito bem-vindos. A Raquel vai fazer a apresentação dele. Bom dia, gente. Então, estamos aqui com o PH. Ele é DJ, ele é tradutor, youtuber, especialista em quadrinhos. Prestem bastante atenção, que eu acho que vocês vão poder tirar bastante coisa do que ele vai trazer para nós, tá bom? Então vamos lá. Obrigado, Raquel. PH, Paulo Henrique, meu primo. Valeu, gente. É isso. Então não, ninguém aplaude nada não, só vão aplaudir se valer a pena daqui a pouquinho, se vocês gostarem. Senão eu vou embora. Olha só, então é isso, eu sou youtuber, eu tenho um site. Na verdade, eu comecei com um site falando sobre colecionáveis, porque eu sou um cara... Mas eu não coleciono brinquedo de hoje em dia, eu coleciono brinquedo quando eu era pequeno. Por exemplo, eu tenho lá em casa o Batmóvel, mas eu tenho o Batmóvel de 1969, entendeu? Eu coleciono essas coisas que são dos anos 60, dos anos 70. Mas isso é um lado meu. Eu também sou um youtuber, eu comecei com um site, que é o tujaviu.com. É um site que começou falando mais sobre essa coisa de colecionável, porque eu tinha um programa na TV Record no passado, nos anos 90, talvez vocês não fossem nascidos ainda, mas foi o primeiro programa da televisão que falava sobre o universo nerd. Eu sou nerd. Eu tenho 53 anos de idade, mas eu sou nerd. Eu estou aqui para mostrar para vocês que a gente pode ser nerd, não importa a idade, certo? Então, o site começou a falar sobre colecionáveis, começou a falar sobre quadrinhos, mas com esse meu interesse pelas coisas francesas, né? Eu sou tradutor, como minha prima falou, eu comecei a falar sobre quadrinhos europeus, quadrinhos franceses, quadrinhos belgas e, eventualmente, sobre quadrinhos americanos, quando eles trazem, quando pintam alguma graphic novel. Quem sabe o que é graphic novel? Quem sabe o que é graphic novel? O que é uma graphic novel? É um quadrinho, sim, mas ele é um quadrinho mais elaborado. Geralmente as graphic novels são... É uma HQ, sim. HQ é história em quadrinho. Quadrinho e graphic novel. É tudo a mesma coisa. Só que o graphic novel, ele diferencia um pouco do mangá e diferencia um pouco daquele gibi de banca de jornal. O que é uma graphic novel? É um quadrinho mais adulto, que tem uma temática mais adulta. E é sobre isso que eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Eu publico um vídeo por semana na internet. Eu trouxe um aqui que inclusive será publicado amanhã, vocês vão ver em avant-première. Então, eu trabalho muito com quadrinhos franceses, são quadrinhos de livraria. Eu vou mais ou menos mostrar para vocês. Olha, esse quadrinho aqui é da Mitos, A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Eu que traduzi esse quadrinho, baseado num conto desse escritor inglês que fala da invasão da Terra por marcianos. E Steven Spielberg fez esse quadrinho, fez esse filme, acho que 2000 e pouco, 2005, todo mundo viu, passou no cinema. Esse outro daqui, vocês entendem? Esse tipo de quadrinho que eu mexo... Hã? Esse aqui eu tenho um pouquinho de ciúme, mas os outros vão circular. Ai, horrível isso, hein? Então, esse daqui é um trabalho de um espanhol e vocês vão ver o... Esse quadrinho é o quê? Graphic novel. Na verdade, esse daqui... A gente não... Na verdade, não são quadrinhos infantis, são quadrinhos destinados ao público jovem e adulto. Esse aqui é o Fio da Navalha, uma gincana pelo mundo, onde várias equipes vão tentar resolver os enigmas e vão ganhar 30% da companhia mais famosa do mundo. Esse daqui é o Spirou, nem saiu ainda. Você vê que são quadrinhos em capa dura, papel couché. Esse aqui é muito engraçado, é um quadrinho belga. Esse aqui é o personagem belga mais famoso depois do Tintin na Bélgica. Aqui praticamente ninguém conhece. Esse aqui vai sair pela CESSP, eu traduzi no mês retrasado. Aqui eu tenho Fabien Tourmé, que não era você que eu esperava. Esse quadrinho fala de um francês que morou no Brasil há muito tempo e ele teve uma filha com síndrome de Down. Tá? E ele não gostou dessa ideia, ficou com muita raiva, e aí ele conta essa raiva inicial de ter essa criança especial no começo, mas aí depois ele reverte e fala que foi o maior presente da vida dele. Isso aí, vamos lá, porque eu estou com pouco tempo, vou falar apressado. Hein? A Diferença Invisível fala da história de Julie Daché, uma menina de 27 anos que
ela descobriu aos 27 anos que ela era Asperger, síndrome de Asperger, um dos níveis de autismo mais leves, tão leve que muita gente tem síndrome de Asperger e não sabe. Pessoas que vivem muito no seu mundo, e não vou dizer que todo mundo seja assim, né? Mas você, às vezes, a pessoa pode ser Asperger, ter essa condição mínima de autismo e não saber. Então, a Julie Daché contou toda a história dela aqui, desenhada por Mademoiselle Caroline. São quadrinhos que você encontra nas livrarias. É um universo, eu estou aqui para mostrar para vocês um universo bem diferente do universo de super-heróis, da Marvel, da DC e de mangá. É outro universo. Curta, tudo, é um universo bacana, mas eu estou aqui hoje para falar sobre a minha especialidade, que é essa. Anne Frank, o Diário de Anne Frank, saiu pela Nemo também. Essa jovem que era rica, a família fugiu da Alemanha para a Holanda, fugindo dos nazistas, mas a Alemanha invadiu a Holanda. Eles, para não serem presos e mandados para um campo de concentração, eles se esconderam num prédio lá em Amsterdã. E aqui conta todo o sofrimento deles, escondidos anos, para que os nazistas... Ou não? Eu abri e fechei. Ih, gente, romance. Oi. Tá, mas eu não estava sabendo. Valeu. Ó, esse aqui vocês vão gostar muito. Esse sujeito aqui é o Bastien Vives. Ele é o quadrinista mais promissor na França. Essa história é muito legal. A família dele foi para a praia, foi lá passar casa de veraneio, né? Como tem jeito, tem casa de veraneio, lá também tem casa de veraneio na praia. Só que pintou uma menina no pedaço. Ele tem 14 anos, a menina chegou com 16 anos, a menina mais adiantadinha do que ele, mais experiência de vida, fumava, essas coisas. Entendeu? E aí o que aconteceu? Rolou um clima lá entre os dois, e aqui conta essa história que é, na verdade, o primeiro grande amor, né? A primeira grande experiência de vida desse garoto, nesse quadrinho maravilhoso que é Uma Irmã. Então é com isso, inclusive tem cenas aqui que eu não vou mostrar, né? O Romano não vou poder mostrar, mas é um romance, gente. Eu trabalho com histórias. Está aqui. Paciência é uma ficção científica do Daniel Close, que é o quadrinista americano mais, assim, aquela palavra que eu não posso falar aqui, top, isso, exatamente. Então, ele é um quadrinista, mas ele não é essa coisa de super-herói. Então, essa história aqui, o camarada, a mulher dele morreu, e aí ele não aceitou essa situação. Nos dias morreu em 2015, ele viajou para 1985, quando ele estava conhecendo essa mulher, para impedir que a mulher dele fosse morta. É uma ficção científica muito doida, recomendo, está aqui, paciência. Esse aqui tem a ver com o aprendizado de vocês, que é A Marcha, livro 1, que conta a história do senador John Lewis, que é esse camarada aqui, que há mais de 50 anos luta contra a discriminação, contra o preconceito contra negros nos Estados Unidos, que foi muito forte nos anos 60, e eu vou mostrar o vídeo para vocês saberem o horror que era essa situação. Está aqui, esse camarada aqui, ele é muito famoso, recebeu medalha do Barack Obama. Temos aqui a Isha, o Mundo de Aisha, que fala sobre a situação da mulher no Iêmen. O Iêmen é um país que adota a Sharia, que é a interpretação radical do Islã. Então, lá, as mulheres só podem vestir a burca e a única coisa que pode ficar de fora são os olhos. E eu contei para outra turma aqui uma passagem desse livro, eu detesto dar spoiler, mas eu vou falar. São 5 mulheres entrevistadas por uma jornalista francesa e o desenhista italiano que fez. Uma passagem aqui fala justamente do momento em que essa moça, uma dessas moças, vai para a janela tomar sol. Ela está lá tomando sol, tem 5 filhos, ela enche o saco daquela situação e precisa tomar um solzinho na janela. Mas ela tira o véu. Ela tira o véu, tira a burca e vai lá tomar sol. Chegou o marido, olhou a mulher na janela tomando sol, deu 5 tiros nessa moça. Ela ficou paraplégica, ela ficou incapacitada numa cama, porque ela estava tomando sol na janela. Então é o seguinte, tem uma coisa de religião aqui, mas a gente está falando aqui da má interpretação da religião. A gente está falando aqui dos radicais nas religiões que existem em todas. No católico, no evangélico, em todo lugar tem um cara extremista. Então a gente fala sobre esse lado ruim do Islã, que é a coisa extremista e radical. Bom, uma coisa que eu faço é book trailer. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Book trailer, mas vocês conhecem a palavra trailer, né? Trailer, filme, não é? Então, o que eu faço para as editoras? Eu pego o quadrinho e pego e animo. Você imagina, são imagens paradas, todo mundo já leu a revista em quadrinho. Então as imagens são paradas e eu levo às vezes 3 semanas para fazer 1 minuto de vídeo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Eu passei 3 semanas no Photoshop, animando o que vocês vão ver agora, que eu sou o tradutor da January Jones, que é uma piloto de avião espiã nos anos 30,
e as aventuras dela são muito doidas. O volume 10 de January Jones, que eu vou traduzir também, se passa no Rio de Janeiro, e eu estou nesse momento ajudando o autor holandês, né? Eu fui no aeroporto, eu fui no Terceiro Comar, para mostrar como é, porque o Terceiro Comar na Praça 15 era o antigo aeroporto Santos Dumont. Não porque a January Jones está em 1930, ela vai chegar no Brasil em 1935. Então eu tenho que mostrar como era o aeroporto em que ela chegou, eu tenho que mostrar como era o Copacabana Palace, onde ela vai ficar hospedada. Então eu estou fazendo essa pesquisa toda retrô, para que um cara na Holanda possa fazer uma história sobre um quadrinho no Brasil sem vir aqui. Ok? Ah, você apaga as luzes então? Tá aqui. É isso aí. Tá aqui, ó. Então é isso, gente. Eu trabalho com um quadrinho que deixa alguma coisa. O quadrinho que eu trabalho não é um simples entretenimento. Agora nós vou mostrar para vocês o vídeo que eu fiz da marcha, que fala sobre racismo. E aí, tudo bem? Olha, eu tô aqui para falar sobre essa maravilha que eu recebi recentemente da editora Nemo e que eu acabei, terminando de conferir nas minhas viagens pelo metrô, e eu confesso que num determinado momento da história eu fiquei bem sem graça porque eu fui às lágrimas, né? É muito comovente essa história, A Marcha, livro 1, que faz parte dessas graphic novels que a editora Nemo está lançando com um conteúdo bastante adulto. Essa HQ é cheia de flashbacks e conta a história do parlamentar americano John Lewis, que começa ainda na infância dele, quando ele ainda era um defensor das galinhas que criava na pequena fazenda dos seus pais no Alabama, né? Pois é, mas ele acabou se engajando numa luta séria durante mais de 50 anos pela igualdade dos seres humanos. O quadrinho volta aos sinistros anos 1960, numa época em que os Estados Unidos viviam tempos de um profundo apartheid, uma segregação brutal em que negros e brancos não podiam frequentar os mesmos lugares. Então eu recomendo, vale muito a pena conferir A Marcha, livro 1, John Lewis e Martin Luther King em uma história de luta pela liberdade. Eu fico aqui, é claro, aguardando os próximos lançamentos. E para dizer para vocês que o quadrinho é uma coisa séria, que o quadrinho é uma coisa que não é só de criança. De onde que tirou essa história de que revista em quadrinho? No Brasil, ou as pessoas pensam que história em quadrinho é uma coisa de criança, ou elas desconhecem do que se trata. Ah, é Mônica e Cebolinha? É Mônica e Cebolinha, mas não é só isso. Então eu estou aqui para abrir os horizontes, tentar, e mostrar que aqui nesse quadrinho a gente vai aprender sobre a história americana, sobre a história da discriminação. É uma coisa muito ruim. Imagina você entrar num local, eles faziam assim, eles entravam no restaurante, fizeram uma marcha, eles não podiam entrar no restaurante de branco. A mulher falava assim: nós não servimos crioulos. Vocês me desculpem, é um termo forte, mas eu estou apenas reproduzindo o que era. É deprimente você chegar num lugar e receber uma informação dessa e isso ser respaldado pelas autoridades. Porque esse racismo, ele era legal. Era legal você ter essa coisa toda. Então eles chegavam baseados na filosofia de Gandhi, eles estudaram como é que eles iam fazer para enfrentar os brancos. Então você podia chegar num restaurante desse, botar 50 pessoas, 200, como eles faziam, entrar num restaurante. Aí, quando o cara te provocasse, você partia para a ignorância, né? Então, o que eles faziam? Olha, você entra lá, senta no restaurante, fica sentadinho, se alguém xingar você, se alguém tentar bater em você, e mesmo se alguém bater em você, não revide, e chegar a um ponto que não der mais para você ficar, você avisa o seu superior, o que está controlando aquela turma, e vocês vão embora do restaurante. Foi assim que os negros passaram a frequentar lanchonete nos Estados Unidos. Muitas, você imagina, eram 50 pessoas que chegavam nas lanchonetes, de 50 em 50, e eles fizeram isso tanto, que os caras encheram o saco. E os negros passaram a frequentar restaurantes, né? E passou até essa coisa de igreja para branco, igreja para negro. Querem ver o dos mortos rapidinho? Mas vocês vão aprender todas de onde eles vêm. Vamos lá?
Olá, tudo bem? Está começando o nosso especial Smurfs com alguns itens da minha coleção, como vocês podem ver aqui, né? Et cette émission arrive juste au moment où les personnages fêtent leur 60e année d'existence, célébrée en Belgique en cette année 2018 à travers divers événements, y compris l'exposition La Schtroumpf Experience, qui sera inaugurée le 9 juin au Bruxelles Expo Palais 4. Et nous commençons par démystifier un mythe, il ne s'appelait pas toujours comme ça au Brésil. Beaucoup ne le savent pas, mais les Smurfs sont arrivés dans notre pays sous un autre nom, dont l'orthographe et la prononciation étaient beaucoup plus proches du nom original avec lequel ils sont connus en Belgique. Oui, parce qu'ils ne sont pas américains, ils sont belges. Dans leur patrie, ils sont connus comme les Schtroumpfs. En imitant cette sonorité, ils ont ensuite gagné le nom des Schtroumpfs au Brésil. Ainsi, en 1975, ces êtres bleus mythiques débarquent ici grâce à l'éditeur Editoravec. Les versions brésiliennes des Schtroumpfs ont commencé par des albums. Comme vous pouvez voir ici, les Schtroumpfs et les Krakoukas, voilà, l'œuf et les Schtroumpfs, les faux Schtroumpfs et les Cosmos Schtroumpfs, en plus d'une série de bandes dessinées mensuelles. C'était dans les années 1980, cependant, que les Schtroumpfs sont devenus assez populaires grâce à une série de dessins animés produits par Hanna-Barbera Productions, dont ils ont gagné le nom de Smurfs, qui était plus facile à prononcer dans leur carrière internationale. Donc, je suis ici à la foire de la place 15 à Rio de Janeiro, où on peut trouver quelques articles liés à cet univers, l'univers des Smurfs. Voilà, et je rencontre d'autres figurines des Smurfs ici. Regardez, voilà, voilà. Et je vais vous montrer tout cela en détail. Tudo aqui no Brasil. Et je vous montre maintenant ma belle clé USB du Grand Schtroumpf. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Un merci tout spécial à nos souteneurs, Paco Salamander, le créateur de Whippers, le festival Bulle en Case et la librairie française. Nous nous rencontrerons très prochainement. À bientôt. É isso, gente. Para mim, se você perguntar assim, o Smurf é coisa de criança? Não, não é coisa de criança. É um entretenimento como qualquer um. Esse é o meu programa, o Papo Frango Belga, meu cenário. Que a Mitos lançou recentemente, inspirado em um livro de H.G. Wells, um autor britânico que tem uma vasta obra ligada à ficção científica, embora nem todos os trabalhos dele, tenham a ver com esse tema. Inclusive, Wells é um escritor de ficção científica muito conceituado. Ele é um dos homenageados pelos Beatles na capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e foi o primeiro escritor a se referir a uma invasão da Terra por alienígenas. A Guerra dos Mundos foi igualmente adaptada por Steven Spielberg em 2005 para o cinema e teve Tom Cruise como astro. Nos quadrinhos também ganhou, entre 1946 e 1947, uma versão ilustrada por Edgar Pierre Jacobs, o desenhista de Blake Mortimer, para o jornal Tintin, que saiu em álbum em 1971 e ainda teve uma outra edição em 1986. Pois é, e a Guerra dos Mundos acabou ficando no centro de uma polêmica incrível no dia 30 de outubro de 1938, quando Orson Welles, nome é parecido, mas não é a mesma pessoa, quando Orson Welles resolveu dramatizar toda essa história. Naquele dia, a CBS interrompeu sua programação musical para noticiar uma suposta invasão de marcianos. O programa durou apenas 1 hora, mas causou pânico entre a população americana, que acreditou piamente no que estava ouvindo. A transmissão marcou definitivamente a história do rádio.
E a Guerra dos Mundos ganhou recentemente uma versão em quadrinhos muito legal pela Mitos, a partir de uma edição que saiu lá na França pela Glénat e que foi publicada em 2 volumes. Aqui no Brasil saiu num volume integral com esses 2 álbuns, trazendo 116 páginas. Possui justamente os desenhos de Vicente Cifuentes, um artista espanhol que tem passagens por importantes editoras americanas, e é justamente com ele que eu vou conversar agora. Olá Vicente, é um prazer falar contigo aqui em Brasil. Você é nuestro primer entrevistado español que habla sobre los tebeos. Hola PH, el placer es mío. Es todo un honor que sea el primer autor español al que entrevistáis. Gracias, Vicente. Para empezar, ¿podría contarnos acerca de su experiencia en el mercado americano? La verdad es que he tenido la suerte de poder trabajar para 2 de las editoriales más importantes en el mercado americano, como es Marvel Comics y DC. Para Marvel empecé a trabajar en 2003. Me ofrecieron la oportunidad de trabajar en distintas series como X-Men, Emperor Vulcan, She-Hulk. Luego estuve trabajando un par de años entre Marvel y DC para las 2, y luego DC, a partir de que lanzó la línea de Black Knight, me ofrecieron trabajar en varias de sus series y ya he seguido ese trabajo hasta el día de hoy. De todos estos superhéroes que diseñó, ¿cuál es su favorito? Para hablar de mis personajes preferidos y no discriminar entre ninguna de las 2 editoriales, diré que he tenido la suerte de poder trabajar para Marvel con Storm y Psylocke, que son 2 personajes femeninos que sus poderes siempre me han llamado muchísimo la atención, y en DC Comics con Green Lantern Corps y con Aquaman, donde he disfrutado muchísimo haciendo. Ó, meu site, vocês vão lá no YouTube, tem canal, é só escrever PH Top TV, lá tem tudo isso. Tá? E esse autor aí foi super simpático comigo, Vicente. Espero que vocês tenham gostado desse universo. Que o que eu estou aqui é para mostrar para vocês que o quadrinho é uma coisa séria. O quadrinho é uma forma de se contar uma história. Não é coisa de criança, pode até ser, mas não é. É uma forma de se contar uma história, como o cinema é, como o teatro é. E tem profissionais adultos, sérios, trabalhando com isso. Hoje eu sou tradutor de muitos quadrinhos e é isso que eu quero passar para vocês. Existe seriedade em tudo na vida, né?